Adonias queria falar assim, falou para Batseba, mãe de Salomão, falou: ei, traga para mim a Abisag, que eu quero casar-se com ela. Salomão negou esse pedido. Por quê? Porque quem casa com mulher de rei, que deveria ser rei. Então Salomão falou: não vou dar esse prazer para ele. Você pode observar que ela foi uma mulher formosa. E podemos entender uma coisa interessante, que a Abisag, ela foi uma virgem que fez o quê? Que quando Davi, ele estava lá já na sua velhice, no auge da sua velhice, podemos observar uma coisa interessante, que Davi, ele fez o seguinte: de tanta guerra, de tantas coisas, de tantas batalhas que ele enfrentou, ele pegou um negócio chamado hipotermia, que é falta de calor no corpo. Então eles chamaram quem? Uma virgem para esquentar. Davi não a conheceu, ou seja, ela era virgem, e Salomão, ele se encantou por ela já na adolescência. Ela era tão formosa que Adonias, como eu disse, ele queria ela para ele. Então podemos observar uma coisa interessante, que estamos falando de uma mulher que ela era muito cobiçada, porém o rei Salomão nunca esqueceu dela. Ele já era casado com muitas mulheres, ele já tinha concubinas à sua volta, ele tinha pessoas em volta. Só que tem uma coisa interessante, ela esquentou o rei Davi, ela fez o trabalho que ela deveria fazer, mas quando Davi morre, ela volta para o pasto, ela volta para o deserto. E podemos entender uma coisa interessante, ela voltou para o deserto, mas Salomão nunca esqueceu. Salomão sempre teve ela no coração, Salomão sempre quis saber onde ela estava. E podemos entender que um certo dia, aí ele chegou e falou assim: onde é que está a Abisag? Falaram: ela está lá no campo, cuidando da vinha de seus irmãos. Mas o que ela está fazendo? Ela está cuidando da vinha de seus irmãos, ela está observando, ela está cuidando dos irmãos dela. E podemos observar uma coisa interessante, ela está trabalhando para quem? Ela está trabalhando para quem? Para os seus irmãos. E os irmãos dela todos tinham vinha. Inclusive ela tinha um lagar para cuidar. Só que ela não estava podendo cuidar, porque ela cuidava dos irmãos. E podemos entender uma coisa interessante. Salomão, naquela época que ele foi ver ela, ele já tinha muitas pessoas em sua volta. Ele já tinha pessoas que trabalhavam no campo. Ele tinha pessoas que davam conta do campo lá para ele. Só que ele fez questão de descer até o pasto para fazer o quê? Para ir buscar a sua amada. E podemos observar que isso tem tudo a ver com o simbolismo de Cristo e a igreja. Por que eu acredito mais nessa interpretação? Porque Jesus, ele desceu na terra, ele desceu no céu como rei, se vestiu como pastor, foi na cruz do Calvário como cordeiro, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E você pode observar, aleluia, como um leão da tribo de Judá, ele foi até os céus, e quando a trombeta tocar, ele vem para cá, vem buscar a gente vai para o céu e encontrar ele nos ares. Então você pode observar que Salomão, ele faz basicamente isso. E podemos entender interessante, Salomão, na época que ele foi buscar ela, e você pode entender uma coisa interessante, quando ele vai buscar ela, até o rei era normal ele trocar a veste dele de pastor. Então Salomão, ele não chegou lá chegou lá todo chique de rei, ele chegou de pastor, igual Jesus. Ele não chegou na terra como pastor, ele não chegou na terra como rei, ele não chegou aqui na terra falando: eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus veio como pastor. Jesus falou: eu sou bom pastor, e o bom pastor sabe quem conhece as suas ovelhas. Então a gente pode observar que Salomão, ele faz o seguinte: ele desce, ele troca a veste dele de rei para de pastor. Imagina só, pastor Leandro, o susto que a moça toma. Faz tempo que ela não vê Salomão, faz um tempinho que ela não vê Salomão. Salomão também faz tempo que não vê ela. Quando os dois se reencontram, Salomão fala assim: tu és Abisag? Ela fala: sim, sou eu. Então a gente pode observar uma coisa interessante. Quando os dois se encontram, os dois já estão mais velhos, a idade já está um pouco avançada, mas o sentimento de Salomão por ela ainda nunca mudou. Aleluia! Salomão nunca mudou. E a gente pode observar também, o sentimento de Cristo nunca vai mudar. A gente pode falhar, pode errar, pode pecar, pode até negar Jesus, mas o sentimento de Cristo por a gente nunca vai mudar. Aleluia! Ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas você pode ver uma coisa: quando ele estava lá na cruz, estava todo mundo blasfemando dele, estava todo mundo falando: não era o filho de Deus? Então agora desce da cruz
é o Filho de Deus, estavam zombando, bateram na cara dele, zombaram dele, xingaram ele, cuspiram nele, arrebentaram as costas dele, mas ele falou um negócio: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, eu tenho um negócio, o Senhor me mandou para cá, eu estou obedecendo tudo que o Senhor mandou. Eu vim para cá, despi da minha glória, deixei tudo aí em cima para cumprir o propósito aqui na terra. Eu fui obediente, eu estou sendo obediente, já apanhei, já sofri, estou aqui na cruz, daqui a pouco eu vou dar o brado, mas não destrói a terra não, tem misericórdia deles. E você pode observar, Jesus nunca mudou o sentimento, Jesus não muda o sentimento por nós, por mais que erramos, por mais que falhamos, por mais que pecamos, Jesus nos perdoa, Jesus está apto a nos perdoar. E a gente pode observar também, Salomão, ele não ficou somente com Abisag porque ela era formosa, mas também porque ela era um amor da sua adolescência. Ou seja, aleluia, Jesus. Salomão, vamos observar, Salomão, um homem diferente. Podemos observar que Salomão já tinha poligamia com muitas mulheres, mas você pode observar que tem uma coisa, a história diz que as concubinas nunca elas entravam no palácio com o rei do lado delas. Elas eram chamadas, aí elas eram introduzidas na sala, aí o rei tinha relações com ela e depois elas voltavam para lá. Mas só que teve um negócio que ele sabe que conseguiu, que nenhuma concubina conseguiu. E vamos observar que em Cantares, capítulo 1 e o seu verso 5 e 6, ela diz assim: não olheis por eu ser morena. E você pode observar que ela falou: sou morena, mas eu sou agradável. Então as concubinas desprezavam ela, as concubinas não queriam saber dela. As concubinas falaram: essa aí é a última que entra, é mais fácil eu entrar do que ela. Aleluia. Aconteceu? Salomão fez o seguinte: Salomão pegou a carruagem com 60 cavaleiros e falou assim: manda preparar. E toda vez você pode observar por que eu acredito na história que Salomão, nessa versão, porque tem tudo a ver com Cristo. Salomão, a história conta que ele desceu 4 vezes para preparar ela, para ela poder vir para o palácio. Na primeira ele troca o nome, que aqui no livro de Cantares ela não se chama Abisag, ela se chama Sulamita. A primeira coisa que Jesus faz quando a gente encontra ele de fato é trocar o nosso nome de pecador para salvo, trocar o nosso nome, aleluia, do livro da morte e colocar no livro da vida, tirar nós das garras de Satanás e nós ficar prostrados aos pés de Cristo, tirar nós da servidão do pecado e colocar a gente lá em cima, tirar a gente daqui e colocar a gente nas mãos de Cordeiro. E a gente pode observar que na segunda vez que ele foi se encontrar com ela, você pode observar que ele trocou o paladar dela, e a gente também é trocado, porque lá no mundo a gente pulava pro Satanás, enchia a cara de cerveja, de pó, a gente era champuzeiro bravo, essas horas tava querendo ir pro baile, tava louco para chegar sexta-feira, para ir pro baile, para descer a serra, para fazer qualquer coisa, mas a gente é trocado o paladar. Agora a gente tá querendo Bíblia, tá querendo oração, vem pra igreja. aleluia. A gente era cheio do diabo, mas agora a gente é cheio do Espírito Santo. A gente fazia as coisas para agradar o diabo, agora a gente faz para agradar a Deus. A gente fazia o que não agradava a Deus, agora a gente faz o que agrada a Deus. Nós renunciamos a carne, renunciamos o desejo, renunciamos tais canais. A gente é cheio do Espírito Santo e a gente teve um encontro com Cristo de verdade. Eita Deus, maravilhoso. No primeiro encontro com Cristo a gente troca de nome, no segundo a gente troca o paladar. Aí você pode observar uma coisa, que a gente troca o paladar, mas eu não consigo entender até hoje que eu só tenho 19 anos de idade, mas eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Uma mulher que eu tenho lá em casa é do coque perigoso, irmão, é daquelas que quando ora o céu abre. Tem uma mulher nessa casa, aí eu não consigo entender até hoje. Crente que tem um encontro com Cristo de verdade, vem para a igreja, pega a Bíblia, fala que é de Deus, mas eu ainda não trocou o paladar, não escuta a música do mundo, faz
coisas que não agradam a Deus. Eu não consigo entender. Porque, irmãos, do que eu me alimento é do que eu sou cheio. Gálatas 5, e você pode observar: não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem você alimenta, você é cheio. De quem Aleluia! você é cheio. Eu não consigo entender. Vem para a igreja, mas não consegue largar o funk. Não consigo entender. Vem para a igreja, mas não troca o linguajar, não troca o paladar. No mundo você falava palavra, mas aqui tem que falar língua estranha. No mundo você falava coisa que não agradava a Deus, mas aqui você só fala as boas novas do Evangelho. No Aleluia! mundo você fazia coisa que Deus detestava. Deus olhava e tinha vontade de fulminar. Mas agora que você está no Evangelho, você tem que ter conhecimento de Cristo. Tem que falar da palavra, tem que falar de Jesus, tem que falar de Cristo. Paulo, em Atos capítulo 17, ele não pegou qualquer coisa. Ele pegou o assunto de Cristo. Em Tessalônica, ele pregou sobre Cristo. Em Bereia, ele pregou sobre Cristo. Em Atenas, ele fez o seguinte: ele falou assim: já que ninguém conhece esse Deus, já que todo mundo tem esse negócio aí, que tem um Deus desconhecido, eu vou pregar sobre o Deus desconhecido que eles não conhecem. Vou falar de Cristo e vou falar da ressurreição. Quem tem um encontro de verdade com Cristo, fala de Deus, fala da palavra, fala de Cristo, escuta os louvores de Cristo, escuta hino da harpa, hino de louvor e adoração a Deus, porque quando a gente troca o paladar, a gente é cheio do Espírito Santo e a gente há de se alimentar de Deus. Glórias a Deus! E a gente pode observar uma coisa interessante. Salomão primeiro pegou ela, trocou o nome. Segundo, trocou o paladar. Imagina só que coisa linda. Aí vem melhor Vinícius, né? Imagina que coisa top. Antigamente ela comia coisa do campo. Agora o rei falou assim: não, eu vou preparar um banquete para ela ir se preparando para vir para o palácio. O rei deu comida para ele e falou assim: ó, vai se acostumando. Lá no palácio, nessas comidas do campo não. Lá no palácio é comida de primeira. Lá é comida que te cura. É comida que salva. É comida que liberta. É comida que transforma. Aleluia! Aí tem um negócio. O paladar foi mudado. Agora tem um perfume do céu. Porque Salomão falou assim: vou te dar uns perfumes aí que você vai começar a usar. Porque crente que é crente também tem que exalar o perfume do céu. Tem que exalar o perfume de Cristo. Porque você pode observar uma coisa interessante. Tem crente que eu não consigo entender. Vem pra cá, irmão. Mas ele, por onde ele passa, não é preciso a gente falar que é de Deus não toda hora. Tem hora que a gente tem que deixar transparecer o perfume de Cristo sobre a nossa vida. Tem que deixar o perfume de Deus exalar pelo meio da onde a gente está passando. Aí você pode observar que ele deu perfumes para ela. Ela trocou os perfumes. E você pode observar uma coisa interessante, que eu acho muito interessante isso. Ele troca os perfumes dela e você vai observando que a cada encontro tem sempre uma transformação. E por que Salomão desce 4 vezes? A representação de Cristo. Jesus vem em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aleluia! Isso aqui. Jesus só aparece de forma literal em Apocalipse descendo. Aí eu vou te falar um negócio, sabe por quê? Salomão fez o seguinte: ele deu 4 voltas e na quinta ele trouxe ela para cá. Aparecendo Jesus apareceu nos 4 evangelhos, mas quando ele aparece no Apocalipse capítulo 5, você vê que ele desce. No capítulo 1 ele está dizendo: vem, e todo olho o verá. Aí você pode observar que Salomão ele desce. Na 4ª vez ele troca as vestes dela. Ele troca as vestes dela e fala assim: ó, fica bonita, arrumada, porque eu vou voltar. E quando eu voltar agora, não vai ser para qualquer coisa, para outra coisa, vai ser para te levar para o palácio. Lembra de Jesus? Jesus aparece nos 4. Em Atos capítulo 1 ele fala: fica tranquilo, eu vou, mas eu vou voltar. Os anjos falam também: não tem problema, do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer de novo. Aleluia! Aí pega isso aqui, irmão, porque eu não consigo. Pega isso aqui. Imagina um negócio.
negócio. Ela tinha que trabalhar na vinha, linda, arrumada, esperando o noivo chegar. E a gente tem que fazer o mesmo. Tem que estar preparado. A botija a gente ainda tem que estar com azeite de reserva. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo, preparado. Porque na hora que o noivo chegar, a trombeta tocar, a gente ir para casa, a gente ir para a glória, a gente vê Jesus, a gente vê Cristo, a gente vê o Rei, vê quem nos salvou, quem nos limpou, quem nos remiu, quem nos comprou. Foi lá na cruz do Calvário e falou: Tetelestai, está consumado. Toda obra do diabo, toda coisa maligna está desfeita. O véu se rasga de alto a baixo, porque Jesus falou: agora o acesso é liberado. Glória. O acesso está liberado. Aí imagina só, na quarta vez ele desce, e enquanto ele desce, ele já desceu e falou assim: agora troca as vestes, a veste vai ficar bonita. Aí imagina só, as mulheres sabem, quando trabalha com uva tem aquela pigmentação forte. Então ela desenvolveu um trabalho no lagar que fazia o quê? Que não sujava, mas continuava trabalhando. Porque na obra de Cristo é assim: primeiro você trabalha, para depois Cristo vir te dar recompensa. Porque tem crente que não consigo entender, acha que a recompensa de Deus vem de qualquer jeito. Eu estou aqui na igreja faz tanto tempo, nunca me aconteceu nada, mas não trabalha na obra, como é que vai ter recompensa? Não consigo entender. É igual lá no lugar que eu fui. Aí a mulher falou assim: eu estou aqui há 20 anos, ninguém me tira daqui. Falei: amém. Acha que tempo de igreja vai salvar alguém? Não salva não, filho. O diabo nasceu no céu, ele foi para o inferno, e ainda tem um lugar, ainda tem um lago de fogo e enxofre, está preparado para ele e para os seus anjos. É verdade. Trabalhou. Aí Salomão falou assim: se prepara. E você pode observar, ela sofreu no lagar, apanhou dos guardas, sofreu a noite inteira. Antes de Salomão aparecer, ela sofreu, trabalhou, fez muita coisa. Agora uma coisa que ela nunca fez: desistir e continuou perseverando. Porque não tem como, irmão. No evangelho a gente tem decepções, no evangelho a gente sofre, no evangelho tem feridas, no evangelho tem marcas. Eu mesmo vou falar, eu vou fazer aniversário dia 2 de julho. Eu tenho uma marca terrível. Eu nasci, não era para eu nascer dia 2, era para eu nascer dia 17 de maio. Minha mãe foi lá, aí a mãe falou assim: ele não nasce hoje não. Aí minha mãe falou: tá bom, voltou para casa e falou: daqui uma semana você volta. Minha mãe voltou na semana seguinte e falou: não nasce agora. Dia 2 a minha mãe falou assim: é hoje, doutor, acabou. Não tem como, se passar de hoje, acabou. Minha mãe foi lá, nasci. Minha mãe foi de manhã, eu nasci, era 5 horas da tarde. Aí eu vou falar, na hora que eu nasci, eu tenho um tio mais velho, que é irmão do meu pai, ele morreu. No primeiro suspiro que eu dei, quando eu saí da barriga da minha mãe, o meu tio morreu. Aí eu vou falar, 17 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha 6 meses pregando o evangelho. Sabe o que é que me acontece? Minha avó, ela morre, começa a passar mal em abril, meados de abril. E ela passa o mês de maio inteiro lá no hospital. Dia 2 de julho, 17 horas. Olintina, que é a minha avó, mãe do meu pai, o médico falou: Olintina faleceu. Irmão, naquele momento me desabou. Eu falei assim: não é possível, justo no meu aniversário, me quebrou. Mas eu fui para o culto e Deus falou assim: rapaz, essas marcas é para levar para a vida toda. Tem uma coisa que Deus não vai tirar de você: é marcas. Paulo teve marcas, Pedro teve marcas, todo mundo no evangelho teve marcas. É difícil, irmão. Imagina só, você faz aniversário, mas você lembra: minha avó morreu no mesmo dia. E para complicar, na mesma hora que eu nasci, porque eu nasci às 5 horas da tarde e o médico deu o resultado da morte, que ela morreu às 5 horas, 5 em ponto. Eu nasci 5 em ponto. Então imagina a cabeça do menino de 17
17 anos, que começou o evangelho, e na outra semana tinha que pregar. Eu fui pregar destruído, mas Deus falou assim, não tem problema. Hoje eu entendo o que Deus quis fazer comigo, e hoje, pela graça de Deus, eu não desisti do evangelho. Pela graça de Deus eu estou vivo, pela graça de Deus eu estou aqui pregando o evangelho de Cristo. E a menina, ela ficou com marcas, ela teve marcas do evangelho. Aí você pode observar que quando acaba o inverno acabou, chegou a primavera, aí chega uma coisa interessante. Salomão falou assim, vai buscar a morena. Salomão não foi buscar ela, Salomão ficou no ponto de encontro, e quem ele foi buscar foi os 60 cavaleiros, numa liteira, foi buscar e falou assim, cadê a Sulamita? E a mesma coisa de Cristo com a igreja. Jesus não vai descer na terra para arrebatar a igreja, não. Os pós-tribulacionistas passam mal nessa hora, que eu não sou pós, eu sou pré. Eu creio que a gente não passa pela tribulação, pelo amor de Deus, não passa não, que eu vou falar um negócio, vai ter pastor aí dizendo, irmão, se prepare para a tribulação. Prepara você, meu filho, que a igreja está na Bíblia, que a gente não passa pela tribulação. E Paulo disse assim, ó, vocês estão livres da ira futura. Paulo falou em Romanos, falou em Tessalonicenses, e você pode observar que no Apocalipse, quando no período tribulacional, nunca fala da igreja, sempre fala do povo de Israel e do povo que vai se converter na grande tribulação, porque há de ter salvação. Mas você pode observar, Salomão ficou no ponto de contato, foram buscar ela. Aí imagina só a cena, as concubinas tudo olhando para ele, falando assim, será que vai entrar ou será que vai ficar na porta? Aí imagina ela pensando, o que será que ele vai fazer? Salomão, ela vai entrar pela porta. Aí todo mundo, mas ela não é digna. Salomão falou assim, mas eu amei ela, então ela vai entrar. Aleluia! Não era digno do amor de Cristo. A gente não merecia o amor de Jesus. A gente não merecia o sacrifício. Mas Jesus falou, eles não merecem, mas eu vou fazer. Eles não merecem, mas eu vou fazer. Porque a salvação não é pela obra, a salvação é pela graça. Alguma coisa minha, jamais eu conseguiria entrar no céu, mas pela graça, pela presença, pela misericórdia de Jesus, eu posso entrar no céu. Imagina só, as mulheres estão perguntando, quem é esta que vem aí? Aí imagina Salomão, é a morena do deserto. Imagina no dia que o arrebatamento acontecer. Imagina no dia que a trombeta tocar e a gente for para casa. Não está na hora de fazer, a gente vai morrer. Está na hora da gente fazer igual Napoleão Falcão. Governo nenhum vai enterrar meu corpo. Eu creio que eu vou escutar o som da última trombeta e subir. Aonde quer que eu estiver, eu vou subir. A trombeta toca, a gente vai. Porque eu vou te falar um negócio. As mulheres perguntando, quem é esta que está subindo? Quem é esta? E no dia do arrebatamento vai ser, quem é o povo que desapareceu? Quem é o povo que desapareceu? Aí vai ter o hino. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo foi para onde? Foi para as moradas celestiais. Esse povo foi para a glória. Esse povo foi encontrar com o Rei dos Reis, foi encontrar com o Senhor dos Senhores, foi encontrar com quem? Com Jesus de Nazaré, aquele que a gente negou, aquele que a gente tanto perseguia, aquele que o povo tanto falava, aqueles crentes doidos do glória a Deus, do aleluia, do manto do ré, que gostava daquilo, daquele barulho. Cadê aquela igreja? Vão procurar, mas não vão encontrar. A gente vai estar lá na glória pulando, a gente vai estar lá vendo Jesus de Nazaré, da glória a Deus, e a gente vai estar lá falando, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Santo. E você pode observar que as concubinas tudo olhando para ela, assim, como é que pode ela ter entrado? E a gente não conseguiu. É que tem um negócio, quem o rei escolhe para entrar no palácio,
Quem for discordar do rei vai ter que discordar com ele. Porque tem gente que não merecia, como o profeta já falou. Saiu da vila do crime. Ah, mas não pode pregar. Pode. No crime ele usava arma. Aqui ele tem uma que é mais poderosa. E Salomão fez o seguinte. Salomão fez igual Jesus. Eles entraram no palácio. Agora lembra de quando Jesus morreu? Que lá em Salmo 24 diz que eles veio como homem. Aí perguntavam: quem é aquele? Jesus subiu e ele foi com quem? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz. E ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu pai, no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A história tem tudo a ver com Jesus e a igreja. E a gente possa guardar essa palavra no coração.